O São Paulo foi muito mal com o Crespo, muito mal. E aí, como o Danilo falou, evidentemente as questões extra-treinador viriam à tona no primeiro jogo sem o Zubeldia, inclusive as opções do novo treinador, né? Mas aí, falando em entrevista, o Crespo foi muito diferente do Zubeldia na entrevista. Ele não chamou para si a responsabilidade de contratações ou do departamento médico, que aí envolve um outro grande personagem do São Paulo. Se o Corinthians tem ou não tem o Memphis, o São Paulo tem e não tem o Lucas, né? E aí não é porque o cara é uma estrela, o cara não se dedica, o cara quer a camisa 10, o cara fica de biquinho na reserva, é porque ele não consegue jogar, porque ele sente dores, né? E ele praticamente não jogou em 2025. E o São Paulo, diferentemente do Corinthians, o São Paulo está sim ameaçado pelo rebaixamento. O Corinthians não está ameaçado pelo rebaixamento, o São Paulo está. O time do São Paulo é fraquíssimo. É um dos times mais fracos da história do São Paulo. O elenco é o menor elenco em número de jogadores da Série A do brasileiro. Por conta de um plano de contenção que ninguém confia muito, porque ele é liderado por um presidente que perdeu a credibilidade ao longo do mandato. Não sei se vocês concordam. Então, o São Paulo está numa situação muito delicada e dependente dos seus principais jogadores que quase nunca estão disponíveis. É o caso do Lucas. Eu vi o post da mulher do Lucas no final de semana desabafando sobre as pressões que ele vem sofrendo para voltar a jogar, que ele sente dores e tudo mais. Só que a cada partida do São Paulo, a cada caricatura de partida, fica evidente que o São Paulo de 2025, ele não vai depender do treinador, seja o Zubeldia, que já saiu, ou do Crespo. Ele vai depender dos seus jogadores para tentar permanecer na primeira divisão. Insisto, o São Paulo, dos times que está em 3 frentes, ele é o mais fraco ao lado do Vasco. O Vasco também é um time fraco, que tem 3 frentes também, mas que ganhou do São Paulo no Morumbi, no jogo que derrubou o Zubeldia. Então, quando eles forem se encontrar no segundo turno, vai ser lá em São Januário. Os adversários do São Paulo são os 4 que estão na zona de rebaixamento, o Vasco, outro. O São Paulo é o campeonato para permanecer, porque o São Paulo não tem time. E o que se viu no Maracanã foi, naturalmente, quando se troca o comando técnico, isso acontece com qualquer clube, algumas coisas óbvias ainda não são óbvias para o novo treinador. Tipo, Oscar jogando de costas para o gol, tipo, a falta de velocidade dos alas, tipo, um monte de coisa. Muita gente, Danilo sabe bem, companheiros, companheiras, situações, torcida, imaginava que tirando o sofá da sala, que era o Zubeldia, o São Paulo melhoraria. Piorou. O que é natural, porque o técnico acabou de chegar. E no caso do São Paulo, falta de jogador, falta de comando diretivo, de uma diretoria que nunca se expõe e que até então o técnico assumia todas as broncas. Ao menos na coletiva o Crespo delegou algumas coisas. Contratação com diretoria. Problema físico é com o departamento médico. Eu falo sobre o jogo. E o primeiro jogo dele foi bem ruim, por sinal. Eu queria lembrar que em meio a esse turbilhão todo do Memphis, citado pelo Juca, citado pelo Arnaldo, ele jogou pela seleção da Holanda. Bem? Jogou bem, fez gol, se tornou o maior artilheiro da seleção holandesa. Não, irmão, olha só. O que é a natureza, como diria Zé Trindade. Eu já comentei isso aqui e vou comentar de novo. Eu imagino a conversa dele com os companheiros de vestiário na Holanda. Ele diz, arrumei um bando de patos lá no Brasil. Tinha lá um cartola desesperado que ia ser preso, que precisava pôr alguém na frente para fazer um marketing. Fez comigo. Me paga um dinheirão que eu não receberia em nenhum time europeu. Me dá segurança pessoal. Tenho um corpo de segurança. Aliás, cujos salários não foram pagos, que foi motivo da reclamação dele também. Carro blindado, uma mansão, cozinheiro. Eu estou vivendo como um rei lá e os caras me pagam. E eu subo na bola, faço um H, ainda faço minhas músicas, vou para a periferia, né? Cheio de joias e tal.
tô vivendo como um príncipe. Porque tem uns trouxas lá que me pagam isso Não, tudo. daria até um bom título para um filme, Um Príncipe em Itaquera. É Príncipe em isso, é Itaquera. isso. Tem, é né? isso, Um príncipe é em Nova isso. York, um príncipe em E Itaquera. cheio de medalhões. É isso, é isso. Danilo, o seu pitaco sobre o São Paulo e o Corinthians e esses dois personagens. Não, São Paulo já falou. Mas os personagens. O Lucas, que está sendo até cobrado agora para que jogar, só que o cara tá com dor. E o Memphis. A questão do Lucas, ela é curiosa porque faz muito tempo, né? E foi uma pancada, né? Não teve ligamento, não teve ruptura, né? Foi uma pancada. É difícil a gente ver um jogador que demora tanto a voltar. E o departamento médico do São Paulo, embora tenha sido trocado faz pouco tempo, ele já é questionado, né? Então a gente fica sempre com essa pulga atrás da orelha. Em relação ao Memphis, eu me sinto bem à vontade aqui também, porque não é de agora. Para mim, o jeito que o Memphis se comporta em relação ao Corinthians é um absurdo, e o jeito que o torcedor corintiano topa o que o Memphis faz, para mim, é uma loucura. Porque o Corinthians é o time com a segunda maior torcida do país, uma história gigantesca, vive um momento difícil, mas não poderia ser colocado abaixo do que tem toda essa história abaixo de um jogador como o Memphis. Que legal, é um bom jogador, só que assim, ele é colocado num patamar, veio da Europa, veio da Holanda, ele quis vir lá da Europa para cá. Ele não tinha a proposta de times grandes da Europa, senão ele teria ficado por lá mesmo. Tá vivendo aqui a vida loucamente, né? Realmente um príncipe em Itaquera é realmente um bom título para o que o Memphis faz aqui. O que me assusta mesmo é como a torcida compra o barulho de uma maneira como se ele já tivesse feito tudo, como se ele tivesse uma baita história. Eu sinceramente não consigo entender, não sei se é meio que uma carência por alguma coisa para poder se agarrar em alguma esperança, porque assim, o Memphis não deveria ter o status que tem no Corinthians. Quando veio, tudo bem, você fica, será que vai brilhar? Mas desde o que ele fez até agora, com o salário que ele tem, com o contrato que ele tem, que diga-se de passagem que ele só aceitou o que colocaram na mesa dele, né? Ele não tem culpa de ter conseguido tudo isso, mas eu não consigo entender como ele consegue ter tanto cartaz no Corinthians assim. E em relação a terminar o negócio do São Paulo aqui, exatamente o que a gente falava antes de começar o Mundial, né, Tironi? Logo quando o Zubeldia foi demitido, eu lembro da gente ter discutido aqui, falar, no primeiro jogo, se ganhar vai ser ainda bem que o Zubeldia foi embora, se perder vai ser, o Zubeldia não era o problema. E eu acho que agora o Casares talvez não saiba o tamanho do problema que arrumou para a cabeça, né? De ter demitido o Zubeldia, de ter entrado num acordo com a saída do Zubeldia, enfim. Porque agora ninguém mais vai ficar falando o Zubeldia não sabe armar time, o Zubeldia faz aquele desenho que tinha circulando na internet dele com um burro com cabelão assim, para falar que era o Zubeldia e tal. Agora acabou. Ninguém vai ficar falando que é culpa do Crespo, que vão falar do elenco do São Paulo e vão falar da diretoria do São Paulo, que, aliás, era o que a gente já fazia aqui há muito tempo, porque a diretoria do São Paulo é muito ruim para se comunicar sobre o projeto que está em andamento, para falar para o torcedor a realidade do que é o São Paulo. O São Paulo conseguiu vir a público para comemorar a redução de dívida de 0,2%. E aí você vai falar... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. A respeito da tabela, é muito preocupante. A verdade é essa, que a tabela, nesse momento, é muito preocupante. A gente vendo que o time está jogando, certo? Mas jogamos contra o Flamengo no Maracanã, tem esse aspecto também que o Flamengo está pegando todo mundo lá e está amassando. A verdade é essa. Só que, fora a questão tática, a escolha dos jogadores, o posicionamento, tudo, tem a estratégia para determinado jogo. Como que eu vou enfrentar o Flamengo? Como que eu vou enfrentar o Flamengo nos primeiros 15 minutos? Como que depois, no decorrer do jogo, passado esses 15 minutos, como que eu vou fazer? E nesse sentido, o São Paulo, na minha opinião, cometeu um erro, né? O primeiro erro, de tentar, muitas vezes, sair jogando no começo do jogo. O Flamengo cometeu esse mesmo erro contra o Bayern de Munique, no Mundial.
e em 10 minutos o Bayern de Munique liquidou o jogo em erros de saída de bola do Flamengo. Quando você sabe que, naturalmente, antes do jogo, você sabe que o time adversário vai ter muito mais a bola que você durante o jogo todo, a gente tem que transferir pressão. Você não ficar ali atrás sofrendo o tempo todo, você transfere pressão. Como é que é? Um tiro de meta, o Rafael tira o time inteiro de trás, O André, para disputar a primeira bola, você vai chutar a bola lá para frente. O André, para disputar a primeira bola, para tentar sofrer uma falta, para tentar segurar a bola. A defesa do Flamengo conseguiu rebater. Você está com um time agrupado para pegar a segunda bola no meio do campo. Meio de campo intermediário. Aí sim é o momento de você alargar o time e tentar sair, manter a posse de bola. Tentar ter a posse de bola, mas numa zona menos perigosa. O São Paulo estava tentando sair jogando ali atrás e estava perdendo no campo de defesa. Estava dando lateral para o Flamengo no nosso campo de defesa. Isso é o primeiro erro quando você vai enfrentar o Flamengo fora de casa. E assim, gente, a gente tem que ser realista. O momento, o Flamengo é o melhor time do Brasil. Se não tivesse cometido erros, vacilos ali contra o Bayern, teria feito um jogo muito mais duro. O Flamengo tomou 4 gols, entregando os 4 gols. Se tivesse tido uma postura, uma estratégia parecida com o que eu estou falando que o São Paulo deveria ter tido, quem sabe não fosse um jogo da forma que foi. O time do Flamengo é muito bom. A gente tem que entender isso aí. Uma outra estratégia, quem sabe que eu teria, já que ele entrou com os 3 zagueiros, os 2 alas e 3 volantes. Entre aspas, 3 volantes, né? Mas um primeiro volante. Pablo, pega o Arrascaeta. Onde ele for, você é jovem, ele se movimenta bem por um determinado tempo do jogo, pega ele. E foda-se o resto. Acabou o jogo para você, irmão. Você pega o Arrascaeta, ponto final. Aí sim. E os laterais? Quando você joga com 3 zagueiros, os alas, eles têm função muito específica nessa estratégia. Muito específica. E você não pode ficar contra o Flamengo o tempo todo numa linha de 5 baixada lá atrás. Não pode. Quando a bola... E um detalhe, o Flamengo não joga com 3 atacantes, não jogou pelo menos nesse jogo, com 3 atacantes posicionais, fixos em suas posições. O Plata não é um centroavante que fica lá de costa, não. Ele se movimenta, ele ataca espaço. O Luiz Araújo e o do outro lado, o Bruno Henrique, eles não ficam só abertos. É a posição deles inicial, mas eles não ficam só abertos. Ele cai para o meio para abrir espaço para os laterais passarem. Então, o que os nossos alas, na minha opinião, deveriam ter feito? Pressionar mais o ala da que tinha a bola. Por exemplo, bola com o Wesley. O Enzo Dias, ele não poderia ficar baixado aqui na linha de 5, ele tinha que pressionar lá, aonde quer que ele estivesse com a bola. Pressionar, é essa a função do ala. Porque senão, você na teoria, você está tirando um jogador do meio de campo para colocar na zaga, você tem inferioridade numérica no meio do campo. Aí, se os alas ficam lá atrás, você perde ainda mais. O espaço no meio do campo fica ainda maior para Alisson compor, para Marcos Antônio compor. Era muito claro, principalmente no primeiro tempo, eles corriam muito, né? Não adianta a gente falar que foi falta de vontade, que foi falta daquilo, não foi. É porque estava um time desorganizado e estava um espaço muito grande no meio do campo para compor espaço. Tá entendendo ou não? Do Marcos Antônio, do Pablo Maia e do Alisson. Isso muito por quê? Por causa também da função dos alas. Olha ali, como nesse lance, o zagueiro estava na entrada da área para finalizar. Você não pode estar com a linha muito baixa jogando contra o Flamengo no Maracanã. Você vai sofrer o tempo todo. Então, tira a pressão. Joga a pressão para o outro lado. Esses são os principais fatores que eu vejo do jogo. Claro, não tirando o mérito do melhor time do Brasil, quem sabe da América do Sul, que é o Flamengo. Eu esperava, em algum momento do jogo, que o São Paulo fosse pressionado, muito pressionado, mas não da forma que foi, um amasso praticamente o jogo todo. No segundo tempo tem uma melhorazinha ali com as substituições, a entrada do Ferreirinha conseguiu segurar um pouquinho mais a bola. Do contrário, São Paulo foi amassado o tempo todo. Na minha opinião, muito em função disso. E aí, quero ouvir o Fernando Camargo em relação a isso também, mas eu falava antes do jogo e não vou ser injusto pelo placar, né? Eu já esperava que São Paulo fosse a campo com esse pensamento de não tomar do Flamengo, de tentar fechar a casinha. A escalação, ela
ilustra muito isso, 3 zagueiros e 3 volantes, e eu tô vendo muita crítica, primeiro para a coletiva do Crespo, que a gente vai comentar, a gente vai trazer o que ele falou também, mas principalmente essa postura. Cara, é um jogo que esfrega na nossa cara o mundo real do São Paulo Futebol Clube nesse campeonato. É um jogo que a gente perde com enorme justiça, sendo dominado pelo Flamengo, massacrado pelo Flamengo. É um jogo que parecia em muitos momentos, né, um sub-20 contra uma equipe profissional, né, porque o Flamengo dominou totalmente esse jogo. Agora, é um Flamengo que chega para esse confronto pós Super Mundial, que deixou o time, sim, com muita confiança, ganhou do Chelsea, também quis ir para o jogo contra o Bayern de Munique, não tem time para isso, tomou de 4-2, mas também, né, tentou peitar o Bayern de Munique. É um Flamengo que tem mais time, tem mais elenco, ainda que com a ausência do Pedro. A gente estava comentando até na própria jornada, as 3 alterações que fez o Flamengo, né, foi na segunda etapa, colocou Cebolinha, De La Cruz e o Alacian. Os 3 jogariam no São Paulo, então acho que só essa alteração mostra para mim o nível desse plantel. E é um Flamengo que estava em casa com a liderança do campeonato. O São Paulo, técnico novo, mal na tabela, não tinha o escape Lucas Moura, não tinha o escape Lucas Ferreira. É um time totalmente assim, prejudicado nessa pausa por N fatores, né? E, cara, a gente tem que considerar que é um time que tem que encarar o duro fato de que vai brigar para não cair até o final no Campeonato Brasileiro. Então, Fernando Camargo, até para, puxar a sua opinião também, dando meu bom dia para você, eu acho que essa estratégia para esse jogo em si, eu acho perdoável. Para os próximos jogos é incogitável o São Paulo jogar dessa forma. Fala, Gabi, bom dia pro Renan, bom dia pro Chaco, para toda a nossa galera. Bom, vamos lá. Eu acho que todo mundo fica pensando, né, quando você tem um período de 100 jogos que você pode treinar, que o time, teoricamente, na volta vai melhorar, né? Porque teve tempo para treinar. Eu não penso dessa forma. Ele só vai melhorar se ele realmente tiver algo dentro do seu elenco, algo dentro da sua equipe, algo dentro dos 11, algo dentro de trabalho que você vê com evolução para melhorar. E o ano do São Paulo, em si, o ano de 2025, para mim, é muito com a barriga o que aconteceu na Libertadores da América. É a segunda melhor campanha, mas jogando um futebol que não é para ser o segundo melhor. No Campeonato Brasileiro, 4ª derrota consecutiva. Dos 13 jogos até agora, se talvez tenha jogado 3 tempos satisfatórios, foi muita coisa. Na Copa do Brasil, passou ali, né, contra adversários mais tranquilos. E um ano que, sinceramente, eu não vejo qualquer tipo de perspectiva. Eu não gosto de trabalhar com otimismo, nunca gostei. Eu gosto de ver o que está acontecendo, analisar o que está acontecendo. Simplesmente, o Flamengo hoje é muito melhor que o São Paulo, mas muito, não é que é melhor. Ele é muito melhor que o São Paulo. E o São Paulo briga contra esses times de baixo da tabela. O fato é esse. O elenco é bom? Não, não é. Eu vou continuar batendo nessa tecla. Quem concorda, quem discorda, estamos aqui para debater. O elenco não é bom. São jogadores envelhecidos, são jogadores que não entregam dentro de campo, são jogadores que não fazem as funções devidas e principalmente não arrematam para gol atacantes. O São Paulo não teve nenhuma bola no gol, nenhuma. O Flamengo teve 22 finalizações, 10 foram no gol. O Rafael fez pelo menos 5 defesas bem difíceis. Defesas que você ganha jogo. Só que você não pode ganhar um jogo de um time do Flamengo que é muito melhor que o seu. Vejo perspectiva à frente no primeiro turno? Não vejo. Porque vai pegar a Red Bull Bragantino com uma moral lá em cima, depois de ganhar do Corinthians ontem. Depois o próprio Corinthians, que é um clássico. O São Paulo fez um bom primeiro tempo no jogo contra o Corinthians. Só, apesar do Corinthians ter problemas também. E na sequência do campeonato, nenhum time do Campeonato Brasileiro é pior que o São Paulo. Nenhum. O Vitória não é pior que o São Paulo. O Juventude não é pior que o São Paulo. O Sport não é pior que o São Paulo, até porque empatou com o São Paulo em casa. O São Paulo é um desses times para brigar na parte de baixo da tabela. E agora, Lucas Moura, hein? Antes de ouvir informação de Hernanzito, o próprio Crespo falou sobre o Lucas quando foi perguntado.
Queria que você me falasse sobre o Lucas Moura. Como é que você... não deve falar comigo, deve falar com o doutor. Não, se você sabe alguma coisa, tem algum diagnóstico, se ele pode voltar, só rezar. Me pega muito essa oração. Eu fiquei muito preocupada quando eu vi isso. Tipo, pra mim, se você tá rezando é porque a situação não tá boa. Mas ele voltou a treinar, né? Tá treinando normal. Tá. E na reapresentação, treinou, participou da atividade com bola? Tudo. É importante a gente frisar que o Lucas Moura, ele tá treinando normal e ele tá com o grupo, tá trabalhando a Vera. A questão é que ele não foi pro jogo do Flamengo por uma precaução. E assim, e não é assim uma decisão do médico e fala assim, ó, você não vai viajar, você não vai jogar. É uma precaução onde todo mundo tem a sua opinião. O Lucas, quando ele voltou contra o Alianza Lima e sentiu, gera uma insegurança no jogador. Tipo, será que vou jogar e vou sentir de novo? Então ele parou, zerou todas as dores na cápsula do joelho, que é aquela lesão que foi um impacto como se fosse uma batida de carro, que o próprio Lucas já falou sobre isso. Não foi uma coisa simples, não cirúrgica, mas é um trauma. E aí você tem que esperar parar a dor. E aí, parar a dor, você faz todo o tratamento e tal. Só que quando o Lucas volta a jogar, ele volta e sente dor. E aí gera essa insegurança no atleta. Quando ele zera agora e volta, tem esse cuidado para ele não voltar com tudo e gerar de novo essa dor. Gerar de novo essa insegurança no atleta, enfim, nos médicos e tudo mais. Então, por isso que o São Paulo está indo com muito cuidado, porque sabe que tem um ano inteiro ainda. Tem campeonatos importantes, estamos na 13ª rodada do Brasileiro. Então há esse cuidado com a volta do Lucas Moura. Por outro lado, a torcida fica maluca nas redes sociais, achando que o jogador não quer jogar, achando que o atleta não quer, tá de migué, não quer atuar. E assim, posso garantir, não só de conhecer o Lucas Moura desde moleque, mas quem está com ele no dia a dia, de que está todo mundo também nessa expectativa e todo mundo também sofre junto com o jogador. Porque o Lucas Moura está muito chateado de não poder ajudar o time nesse momento, de não poder entrar em campo. Porque ele também sabe que ele precisa entrar em campo com segurança. Não entrar e sentir dor e voltar na estaca zero. O próprio Lucas tem essa consciência também. E é um jogador que já está acima dos 30, não é um moleque que, né, não é que nem o Lucas Ferreira que sentiu dor no quadril e já está voltando, se recupera mais rápido. É um jogador que, por mais que ele tenha se cuida muito, é um cara que, né, não tem um histórico de lesões, ele quer voltar com segurança. E assim, às vezes atravessar o tempo, atropelar o tempo é ruim, como aconteceu lá no Alianza Lima. Quando ele gerou uma expectativa, não, daqui a 10 dias e tal, tô voltando, e não era. Porque o negócio foi uma pancada, um trauma muito forte. Então muita gente começa uma especulação, o São Paulo está escondendo uma lesão, o São Paulo está escondendo isso. Não, é uma coisa que é conversada todos os dias com o jogador, com o refis, com a diretoria e a comissão técnica. Então por isso que eles falam, falar com o doutor, porque ele, Crespo, não tem muito o que falar. Ele espera o jogador estar 100% no campo, como já está treinando, mas também no jogo. Então é uma situação chata, que até ontem a esposa do Lucas Moura teve que botar um texto lá na internet, porque tinha muita gente indo no direct dela, do Instagram, do próprio Lucas Moura, tá se formando em medicina, aquela maldade que tem, né, da rede social, né, aquela coisa esgoto que é da rede social. O cara tá se formando em medicina, tá dando migué, não quer jogar, recebe e não trabalha, sabe? Então assim, isso deixa o cara muito para baixo. Porque o Lucas, a mulher dele, são muito ativos nas redes sociais, né? Então, quando tem esse tipo de resposta, cara, dá um baque muito grande. Então, o Lucas está ali, provavelmente vai voltar no jogo contra o Corinthians, ainda não é certa, não dá para descartar ele para esse jogo do Red Bull Bragantino, mas a tendência é que ele ainda fique fora, tendência, ainda não dá para cravar. Mas deve voltar contra o Corinthians no Morumbi. Mas é uma situação que é tempo, não adianta. E ficou uma situação muito chata, de fato, né? Porque foi se criando uma expectativa que não foi sendo concretizada e foi se prolongando, pelo menos aos olhos do torcedor, né? Foi algo que parecia que era mais simples e foi ficando longo. E a gente já está em julho, a gente está falando de uma coisa que aconteceu em março
que as pessoas não imaginavam que ia ser grave dessa forma, né? Então, E é uma lesão que é diferente, por exemplo, sei lá, o Caleri estourou lá o cruzado, teve que fazer a cirurgia, recupera. Pablo Maia teve que fazer a cirurgia, recupera. No caso do Lucas, não tem como o cara fazer uma cirurgia e trocar a cápsula do joelho. Porque a dor é na cápsula do joelho ali, na coisa da rótula, ali do joelho, né? Então, assim, é uma dor que quando o cara é exposto a um esforço físico ali, a uma intensidade, dói, como doeu lá no jogo lá do Peru, né? Alianza Lima. Então, assim, o jogador também, às vezes, sabe o limite do corpo. E aí tem que ser respeitado isso também, né? É isso, minha gente. Esclarecida a situação de Lucas Moura. Essas notícias de primeira você só tem aqui no de Pra primeira, gente fechar o vídeo de hoje, Kevin Andrade do Fortaleza. Existe alguma possibilidade dele chegar e ser reforço do São Paulo? Já te adianto que a resposta já não é das mais positivas. A informação que foi dada primeiro lá pelo Jorge Nicola, e aí a gente foi apurar, foi entender essas situações, foi conversar com várias pessoas relacionadas ao atleta e também ao clube. O Kevin Andrade, ele é um jogador de 20 anos, ele é um atacante, ele joga predominantemente nas duas pontas. Ele tem 20 anos e ele é venezuelano, e ele já teve, inclusive, convocações para a seleção do seu país. Ele é uma promessa lá do futebol venezuelano. Na temporada passada, ele era uma peça utilizada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, mas só que neste ano ele acabou perdendo um pouco de espaço. E aí o seu empresário, que é o Diogo Silva, que agencia a carreira dele e de vários outros atletas aqui do futebol brasileiro, ele pediu uma autorização da diretoria do Fortaleza para conseguir uma negociação para o jogador e foi prontamente atendido. Então o Diogo, com esse aval do Fortaleza para buscar um novo destino para o Kevin, começou a oferecer para vários clubes no futebol brasileiro. Soube de Criciúma, Goiás, Atlético Goianiense, enfim, vários clubes também que tiveram aí o nome do jogador oferecido, soube também do Corinthians. O Corinthians está buscando um ponta, o nome também dele foi sugerido lá para a equipe do Parque São Jorge. E aí também foi oferecido lá para o São Paulo ficou de avaliar essa situação. Só que, da informação que eu obtive, eu conversei com várias pessoas em relação a esse sentido, foi um nome que não me empolgou muito. Então, provavelmente não é um nome que deve evoluir, tá? Até pelo que eu conversei com as pessoas, teve uma pessoa específica que me falou a seguinte frase: preferimos o Tapia. Então, talvez ele seria uma opção ali caso o São Paulo não conseguisse a contratação do Tapia. A não ser que o Kevin, obviamente, possa e chegue para fazer a ponta direita, principalmente, aí pode ser que o cenário mude. Mas, pelo menos neste momento, pelo que eu entendi, não é um jogador que estaria disposto a fazer isso, ele é mais um ponta mesmo. E de ponta o São Paulo tem muito, acabou de descer, inclusive, o Henrique Carmo e o Luca de volta para o Sub-20. Qual que seria o sentido de você trazer um jogador de 20 anos, sendo que você tem dois promissores que são seus e você jogou para o Sub-20 porque o treinador não está mais jogando com pontas? Então, fica difícil aí qualquer possibilidade dessa contratação do Kevin Andrade. Mas você acha que seria uma boa? Até o Diogo, ele tinha conseguido o aval do Fortaleza para uma negociação por empréstimo gratuito até o final dessa temporada, e seriam essas as condições oferecidas ao São Paulo, que ficou de avaliar, mas até o momento não deu uma resposta, e pelo que eu pude entender ali, dificilmente vai evoluir também na questão desse jogador. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O nome também pode ser levado ao Crespo, e aí o Crespo, quem sabe, pode falar, não, conheço, quero, tal, e pode acabar tendo alguma reviravolta nesse sentido, mas o mais provável agora é de que ele não seja reforço tricolor. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje.